Bom dia, meus queridos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação. E a gente está começando mais uma aula da primeira série. Tudo bem? Tudo certinho? Galerinha de Jacobina, Eliseu Martins, Gabriel, Caio Santos, Tatiele, toda a galerinha que nos acompanha, tá? Tenho aí, além de Jacobina e Eliseu Martins, tô com a galerinha de São Gonçalo, de Alagoinha, muito bem. Então, todos que nos acompanham, é um prazer enorme estar aqui com todos vocês. Mais uma aula e mais um encontro do canal Educação, tá? Para esse momento da gente fechar a nossa semana, né? Nossa semana de aulas aqui pela disciplina de Física. Além da aula de hoje, além da aula de terça-feira, excepcionalmente essa semana a gente vai ter o nosso sábado letivo, né? Referente à quinta-feira. Então, a gente, além dessas duas aulas semanais que a gente se encontra, uma na quinta, outra na terça-feira, a gente ainda vai ter essa semana um sábado letivo referente à quinta-feira, né? Então, a gente vai estar aqui, estaremos aqui com vocês com o mesmo horário de hoje, tá bom? E também continuando a trabalhar o mesmo conteúdo de hoje, certo? A gente vai continuar esse tema de propagação de calor, só que agora a gente vai trabalhar o tema de quantidade de calor sensível. Como assim, professor? Nós vamos agora não dizer as formas como o calor se propaga, mas sim iremos trabalhar como eu calculo a quantidade de calor que se transferiu, certo? Eu vou dizer para vocês como nós podemos determinar a quantidade de calor que um corpo recebeu ou que um corpo perdeu, certo? E aí a gente vai trabalhar hoje esse tema que é quantidade de calor sensível. Certo, Santa Luz? Pois então já anote aí o nosso tema, observe aí o nosso conteúdo, que é propagação de calor e o clima, quantidade de calor sensível. Beleza? Professor, dentro desse conteúdo, na disciplina de Física, nós iremos trabalhar o quê? Então, dentro desse conteúdo, nós vamos ter propagação de calor e o clima. Eu vou definir esse tema para vocês, tá? Eu vou definir esse tema para vocês. Além disso, nós teremos que trabalhar os tipos de calor, certo? Que são calor sensível e latente. Então, eu vou dizer para vocês qual a diferença do calor sensível para o calor latente. Vamos também trabalhar as unidades de calor, qual é, na verdade, a principal unidade de calor e também qual é a unidade usual, né? Nós temos duas unidades para o calor. A unidade usual, que é a mais usada no cotidiano, e a unidade do Sistema Internacional de Medidas, do Sistema Internacional de Unidades. Além disso, nós vamos trabalhar na aula de hoje a capacidade térmica e o calor específico, que são duas grandezas que podem nos auxiliar a determinar essa quantidade de calor, tá bom? Então, na aula de hoje a gente vai conferir todos esses detalhes e também trabalhar com exemplos para a gente adquirir ainda mais esse conteúdo, esse conceito, né, na nossa aprendizagem. Perfeito? Então, passando aqui a primeira telinha, nós teremos a definição do que é calor. E aí, jovens, o que seria calor? A gente já estudou isso nas aulas passadas, a gente já definiu o que seria calor, e aí eu trago para vocês essa definição novamente, tá? Então, toda vez que eu tenho uma energia térmica em trânsito, ou seja,
em transferência, olha só, toda vez que eu tenho uma energia térmica em trânsito, ou seja, em transferência de um corpo para outro, ou de uma parte de um corpo para outra parte dele mesmo, devido a uma diferença de temperatura, eu chamo isso de calor. Eu chamo isso de calor, tá? Então é só você dizer que o calor é uma energia térmica em movimento. Basta você falar isso. Calor é uma energia térmica em movimento, certo, jovens? Então, quando a energia térmica ela está se transmitindo de um corpo para outro, ou de uma parte desse corpo para outra parte dele mesmo, eu chamo isso de calor. Por isso que ela é uma energia térmica em movimento. Porque ela tem que se transmitir de um corpo para outro ou de uma parte para outra do mesmo objeto, tá? Então a gente chama calor essa energia que está se transmitindo de um corpo para outro, está se movendo de um corpo para outro. E aí eu tenho uma observação. O calor, ele sempre vai fluir, ele sempre vai se deslocar do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, ele sempre vai se deslocar do corpo mais quente em direção ao corpo mais frio. Tá? Visando o que, jovens? Visando o equilíbrio térmico, né? Exatamente, Gabriel. Gabriel participando aqui pelo YouTube, e aí ele complementou o que eu ia comentar com vocês. O objetivo dessa transmissão de energia é exatamente você ter um fluxo de calor de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, buscando o equilíbrio térmico entre os dois, buscando que os dois possam atingir a mesma temperatura, tá? E detalhe, esse processo ele vai acontecer espontaneamente. Espontaneamente. Como assim, professor? Naturalmente. Naturalmente. Tá? Não precisa alguém forçar esse processo a acontecer. Ele acontece naturalmente. Me dá um exemplo, professor. Olha, se você pega uma água bem gelada, ó, águazinha bem gelada, coloca num copo e deixa ela ali do lado de fora da geladeira. O que vai acontecer com essa água? Galerinha, ela vai começar a esquentar, ela vai começar a aumentar a sua temperatura, porque ela está em processo de troca de calor com o ambiente externo. Ela está em processo de troca de calor com o ambiente externo. Então, o ambiente externo está inserindo, doando calor para essa água, e a água, ela vai, então, por conta disso, acabar aumentando a sua temperatura, ficando ali com a temperatura ambiente, tá? Então, no momento que a água gelada, que estava inicialmente gelada, ela adquire a mesma temperatura do ambiente, ali você teve um processo de transmissão de calor do ambiente, que era mais quente, para a água gelada, que era mais fria. Até que a água ficou com a mesma temperatura do ambiente, estando os dois em equilíbrio térmico. Bom? Beleza? Jovens, continuando aqui, nós podemos agora classificar o calor de acordo com
o tipo de fenômeno que acontece. Beleza? Então você pode classificar o calor de acordo com o tipo de fenômeno. Nós vamos ter o fenômeno de quando o corpo ele recebe ou perde calor, ele apenas altera a sua temperatura. Tá? Então, quando um objeto ele recebe ou perde calor, ele pode aumentar a sua temperatura, ou seja, sofrer um aquecimento, ou ele pode diminuir a sua temperatura sofrendo um resfriamento. Beleza? Nessa situação, eu observo que ele altera a temperatura, mas não sai do seu estado físico original. Então, olha só. Eu alterei a temperatura de um corpo sem alterar o estado físico dele. Perfeito? E aí, professor, eu chamo isso de quê? Eu chamo esse processo de quê, né? Qual é o calor que está associado a esse processo? Esse processo de aquecer ou de resfriar o objeto está associado ao calor do tipo sensível. O que o calor do tipo sensível ele faz, galerinha? Quando o objeto recebe esse tipo de calor, esse tipo de energia térmica, você vai provocar nesse objeto apenas uma variação de temperatura. Acontece essa variação de temperatura sem que o estado físico da matéria seja alterado. Então, o objeto ele ganha calor, mas não há alteração de estado físico. Beleza, jovens? Só há alteração da temperatura, como o caso da água. Eu coloquei a água gelada para fora da geladeira, ela passou de gelada para a temperatura do ambiente, mas continuou água do estado líquido. Sim ou não? Então, nesse caso, o que aconteceu? A água ela ganhou o calor do ambiente e esse calor é um calor do tipo sensível. Perfeito? Show de bola, jovens. Aí quando você vai colocar uma água para cozinhar um macarrão, você não quer que aquela água evapore, né? Você quer que ela apenas esquente para cozinhar o macarrão. Então ali, quando você coloca uma água para ferver, aquela água ela foi adquirindo calor sensível. Certo? Galerinha, dúvidas até aqui? Todo mundo compreendeu o que é o calor sensível? Perfeito. Vou passar para o próximo tipo de calor. Olha só. Agora nós temos o calor do tipo latente.
Isso, Gabriel estava falando aí no YouTube. Bom dia, Canto do Buriti. Com certeza, ó, vamos lá. Voltar aqui. Calor do tipo sensível. Um corpo, ele adquire ou perde calor do tipo sensível quando ele recebe ou cede esse tipo de calor, ele recebe ou cede um calor, uma quantidade de energia térmica, e ao provocar essa situação de perder ou ganhar calor, o corpo ele altera a sua temperatura, mas ele não muda de estado. Então o corpo ele só ganha ou só perde calor do tipo sensível quando o corpo ele ganha ou perde energia térmica, mas essa energia só provoca um aquecimento ou resfriamento nele, sem alterar o estado físico, sem mudar de estado. Então, eu estava falando antes, né, do exemplo da água gelada. Trazer o exemplo de novo da água gelada. Quando você pega uma água lá da geladeira, coloca ela em cima de uma bancada, de uma mesa, e deixa essa água gelada em cima da mesa, o que acontece com a água? Vamos lá. Ela sai daquela temperatura que ela tinha inicialmente, que era uma temperatura bem baixa, e ela começa a perder, na verdade, ela começa a ganhar calor do ambiente, que está mais quente. Então, ela vai ganhando calor do ambiente, a ponto de quê, professor? A ponto de aumentar a sua temperatura, ficando com a mesma temperatura do ambiente. Certo? Beleza? Então a água ela ganha calor do ambiente, ela estava mais fria e ficou mais quente no final. Ela fica uma água que possui aí uma mesma temperatura do ambiente, né? Mas ela deixa de ser água líquida se eu só deixar a água ali aquecer para se tornar água na temperatura natural. Só deixar ali o copo com água fora da geladeira. Ela vai mudar de estado? Não. Ela só vai mudar a sua temperatura. Então, esse tipo de calor que ela recebeu do ambiente é um calor do tipo sensível, que ele provoca variação da temperatura do material sem ter uma variação de estado. A água líquida, ela estava líquida dentro da geladeira e continuou líquida fora da geladeira. Ela não passou para o estado sólido nem para o estado de vapor. Então, quando eu não tenho alteração de estado, o calor que o corpo recebe ou perde é o calor do tipo sensível. Certo? Ficou claro agora, jovens? Deu para entender agora?
Vou continuar aqui para a gente falar da situação de um calor latente. Beleza. Canto do Buriti aí dizendo que tá tudo ok, né? Então, se precisarem, a gente volta depois e tira novamente essa dúvida caso ela tenha continuado, tá bom? Jovens, vamos falar agora do calor quando o objeto muda de estado. Olha só, quando um objeto ele recebe calor, e agora ele muda o seu estado físico, então o calor que esse corpo recebeu não foi sensível, foi agora o latente. Por quê, professor? Porque esse calor, ele é caracterizado, olha só aqui embaixo, ó, pela mudança de fase. Então, quando eu tenho a transferência de energia térmica para o objeto, e esse objeto muda de estado, meus queridos, agora o calor que ele recebeu foi o calor do tipo latente. Certo? E nesse momento que ele está mudando de estado, não há mudança de temperatura. Como assim, professor? O corpo mudou de estado, mas não mudou de temperatura? Sim. Vamos observar um exemplo. Vamos lá, vamos pegar aqui. Eu tenho gelo. Olha só. Eu tenho gelo, que é água no estado sólido, e eu quero transformar em água no estado líquido. Olha só. Água no estado sólido, que nós chamamos popularmente de gelo, e eu quero transformar essa água do estado sólido para a água no estado líquido. E aí, quem lembra qual é esse processo? Como é o nome desse processo? Do sólido para o líquido. Do sólido para o líquido. Fusão. Fusão. Muito bem. Fusão. Então, esse processo aqui, nós chamamos de fusão. Muito bem. Qual é a temperatura que acontece a fusão da água? Qual é a temperatura que acontece a fusão da água? E aí? Qual é a temperatura que acontece a fusão da água?
100? Calma, jovem. Não é 100 não. Calma. 100 é a vaporização. Transformar de líquido para vapor. A gente chama popularmente de... É um dos processos, na verdade, né, da vaporização, que é a evaporação. 0, exatamente. Olha só. Só você pensar direitinho e na calma. Você tentar responder na pressa, às vezes acaba errando, tá? Vá com calma. Estou dando tempo aqui para vocês responderem. Tá? Então vá com calma. Jovens aí que ficaram na dúvida. Então, olha só. Eu transferi calor para o gelo. E aí esse gelo, que é água no estado sólido, mudou de estado, passando a ser água no estado líquido. Isso aconteceu a 0 graus Celsius. Então, quando o gelo ele começa a derreter, ele está ali com a temperatura 0. Beleza? Ele está ali com a temperatura 0. Quando ele começa a derreter, a temperatura dele chega a 0. Quando todo o gelo se transforma em água, aí que a temperatura dele começa a mudar. Mas durante o processo de fusão, de gelo de água sólida para água líquida, você vai ter a temperatura sempre a mesma. Aí depois que todo o gelo se transformar em água líquida, aí que a temperatura pode mudar. Mas durante o processo de mudança de fase, não há mudança de temperatura. Só a mudança de estado. Perfeito? Então aí, o que está acontecendo com o gelo? Ele está recebendo calor. Mas esse calor é o calor do tipo latente, que é o calor que provoca mudança de fase. Certo? Beleza, jovens? Meu amigo Flavilton, pode abrir a câmera toda aqui para mim? Vou falar aqui com a Ana Cildes. A Aninha, lá de Floriano, né? Pronto, são alunas. Ela e sua mãe são alunas assíduas, né? Alunas que acompanham as nossas aulas. Não perde uma aula, né? A sua mãe Lúcia. Muito bem, pois estou aqui na torcida, viu, Ana Cildes? Estou aqui na torcida por sua mãe. Um forte abraço para ela, tá? Abraço, viu, dona Lúcia? Prazer tê-la aqui com a gente, acompanhando a nossa aula, tá? E foco no seu objetivo final, que é a aprovação no Enem. A gente está aqui na torcida, tá bom? A gente está fazendo aqui o possível e o impossível para que você tenha êxito na sua aprovação, que você adquira o seu objetivo, que é passar no vestibular Enem, tá bom? Então, qualquer dúvida, estaremos aqui para tirar a sua dúvida, tá? Pode utilizar o chat, beleza? Pode pedir para sua filha estar aí utilizando o chat do YouTube para colocar suas dúvidas que a gente responde, tá bom? Beleza? Então, um beijo, ó. Beijo para vocês aí de Floriano, que estão acompanhando aqui a nossa aula da primeira série. Galerinha, vamos também tirar a dúvida aqui que surgiu do Gabriel, que ele perguntou
qual a diferença do processo de liquefação para fusão. Liquefação, jovens, é um processo que também é chamado de condensação, tá? É o processo de retorno do material que estava no estado gasoso para o estado líquido. Ok? Então, quando a substância ela é resfriada, a substância gasosa ela é resfriada, ela acaba passando para o estado líquido. E essa mudança de estado de vapor para estado líquido, nós chamamos de liquefação ou condensação. Tá bom? Já a fusão é o que eu estava falando agora. A fusão é o processo de você sair do estado sólido e mudar para o estado líquido. Exemplos. O da fusão foi o que eu acabei de falar, né? Do gelo se transformando em água líquida. E a liquefação seria, por exemplo, um exemplo de você estar cozinhando numa panela de pressão ou cozinhando numa panela normal. Quando você tira a tampa, você percebe que tem umas gotículas abaixo da tampa, né? O que aconteceu ali? A água que você colocou para cozinhar o alimento, ela aqueceu, ela recebeu calor, aumentou a temperatura e aí chegou lá no ponto de vaporização. Chegou lá nos 100 graus Celsius. Aí ela recebe calor latente. O calor que vai provocar a mudança de estado dela. Então, a água que estava líquida, ela passa a se tornar vapor. Porém, quando ela entra em contato com a substância fria do metal, da tampa da panela, que está mais fria do que ela, o que acontece? Ela resfria, esse vapor resfria. E aí, você tem uma diminuição de temperatura, ele perde calor sensível, perde calor latente, e aí muda de vapor para líquido novamente. Por isso que surgem essas gotículazinhas de água na tampa da panela. Tá? A mesma coisa em superfícies de vidro, por exemplo, de veículos, quando você está num ambiente muito frio. Tá? Você está num ambiente muito frio, e aí você já deve ter percebido que ficam as gotículazinhas de água descendo o vidro do veículo, né? Por quê, professor? O que acontece ali? Você vai observar que do lado de dentro do ambiente, vai ter uma temperatura, e do lado de fora do ambiente vai ter outra temperatura. Certo? Por exemplo, do lado de fora vai estar muito frio, mas do lado de dentro vai estar muito quente. Exatamente, tipo um suor, né, do vidro. Isso acontece pelo motivo de quê? De você ter do lado de fora uma temperatura e do lado de dentro outra temperatura. Do lado de fora, por exemplo, estando muito frio e do lado de dentro estando quente, o vapor que você libera quando você respira e o vapor do ar que está ali dentro do ambiente do carro, ele está mais quente. Como lá fora está mais frio, esse vapor quente ele entra em contato com o vidro gelado, ele resfria e passa do estado de vapor para o estado de líquido.
Então ali você tem o processo da liquefação acontecendo. Aí novamente, ele resfria, perdendo calor sensível, mas quando chega no ponto exato da mudança de estado, quando chega no ponto exato de acontecer o processo de liquefação, ele permanece com a mesma temperatura. Aí ele vai perdendo calor do tipo latente, que é o calor responsável pela mudança de estado. Tá bom? Então não esqueça, no ato da mudança de estado, o corpo ele não altera a sua temperatura. A substância não altera a temperatura. Só altera o estado. Tá? E essa ocorrência da mudança de estado é gerada pela perda ou pelo ganho de calor latente. Certo? Beleza, jovens? Até aqui tudo bem? Até aqui tudo ok? Alguma dúvida? Ok, né? Pronto, Gabriel. Então, acho que agora deu uma equilibrada aí na tua dúvida, né? Tudo certo? Vamos lá, então. Continuando aqui, jovens, a gente vai falar sobre as unidades do calor. Quais são as unidades possíveis? Bom, nós temos duas. Como o calor é energia, toda energia tem que ser medida em joules. Isso no sistema internacional. Tá? Isso no sistema internacional. Todo calor tem que ser medido em joules. Porém, nós estamos estudando uma área da física chamada de calorimetria, que eu vou medir o calor, tá? Metria vem aí de medir. E calor, calorimetria, então eu vou medir calor. E, usualmente, nós utilizamos a unidade caloria para representar essa medida de calor. O símbolozinho dela é o cal. C-A-L, tudo minúsculo, tá? Então, caloria é a unidade usual para medir calor e é a unidade que nós vamos utilizar aqui nas nossas aulas. Perfeito? Ah, professor, mas eu não posso usar os joules? Não, pode. Mas você vai ter que fazer uma conversão de unidades. Olha só, uma caloria, ela vai ser equivalente a 4,18 joules. Uma caloria será equivalente a 4,18 joules. Então, se a questão te der a quantidade de calor em joules e todas as outras unidades estão indicando que você tem que usar calorias, você tem que fazer a transformação de joules para calorias. Se for o oposto, a questão te dá a quantidade de calor em calorias e todas as unidades vão estar associadas a joule, então você vai ter que transformar o calor para joules.
Perfeito. Show de bola, jovens. Então você vai ter que usar essa relaçãozinha. 1 caloria equivale a 4,18 joules. Show de bola, né? E ainda tem a unidade chamada de caloria com C maiúsculo. Essa caloria com C maiúsculo é uma caloria mais nutricional, tá? É a caloria que nós usamos nos alimentos. Você, quando compra um alimento, não sei se vocês olham, mas todo alimento industrializado, ele tem que vir com a sua tabela nutricional. Normalmente fica ali na parte de trás das embalagens, né? E essa tabelinha nutricional, ela vai indicar ali quanto de calorias aquele alimento possui. Só que a caloria que ele coloca lá é a caloria com C maiúsculo, que ela vale 1000 vezes essa caloria que a gente está estudando. Tá? Ela vale 1000 vezes essa caloria que a gente está estudando. Perfeito? Aí, jovenzinhos, eu vou te dar 2 minutinhos para vocês, tá? E a gente volta já. 2 minutinhos. Vamos lá, jovens. Voltando então aqui para a nossa aula, vou falar aqui de um exemplo, né? Que é o açúcar. Pode abrir aqui para mim, meu querido Flavilton. O açúcar, jovens, eu não sei se vai dar para vocês verem, o Flavilton vai fazer o possível, mas todo alimento, assim como o açúcar, todo alimento industrializado, que vem aqui no pacotezinho, ele vai ter uma tabelinha nutricional. Não sei se vai dar para vocês verem, né? Acho que não. Mas tá aqui, ó, a nossa tabelinha, certo? Nossa tabelinha tá aqui. E aí cada componente desse alimento, ele vai ter um certo valor nutricional, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu roubar bem aqui, pescar aqui
Aí ele tem aqui, valor calórico. Valor calórico. Olha só. Valor calórico. Uma porçãozinha de 5 gramas de açúcar, uma colher de chá, vai ter um valor calórico de 20.000 quilocalorias. Vou até pegar aqui, ó, sair aqui do lado e vou mostrar ali, ó. Pode deixar assim. Olha só. Ali na telinha você vai observar que 1 quilocaloria equivale a 1.000 calorias dessa aqui que a gente está estudando. Tá? Equivale a 1.000 calorias. Então, se numa colherzinha de chá você consome 20 quilocalorias desse alimento aqui, então você está consumindo 20.000 calorias dessas aqui que a gente está estudando. Olha só, né? Então, você tem que ter cuidado aí com sua alimentação também, né? Que lá na física você trabalha também essas calorias. Aí tem o pessoal que fica aí preso à balança, né? Tem o pessoal que tudo que come é medido. Tudo que come está ali sendo medido na balança. Pois é, então quando os médicos, os nutricionistas, eles fazem o cálculo para a sua dieta, para a sua reeducação alimentar, eles se baseiam nessas quilocalorias, tá? Então eles se baseiam aqui, ó. Olha só, eles se baseiam aqui. Quanto de caloria você vai consumir? Perfeito? Professor, mas essa caloria ela serve para quê? Ela está associada à energia, tá? Então, quando você consumir aqui 20.000 quilocalorias, 20 quilocalorias, que são 20.000 calorias, você está consumindo um certo valor de energia que o seu corpo vai utilizar depois, tá? Então, aí você está associando a questão da nutrição com o ganho energético. Nesse caso aqui seria o ganho de energia térmica, certo? Então essa energia que você vai adquirir ao consumir o alimento, ela vai ser transformada, na verdade esse alimento ele vai ser transformado em energia para o seu corpo. Que aí vai nos manter, né, ativos no nosso dia a dia. Então, quanto mais calorias você consumir, mais energia, em teoria, é para você ter. Certo? E aí vai depender do tipo de alimento que você consome e das calorias que ele vai te dar, certo? Como retorno. Jovens, ficou claro essa partezinha que a gente associou aí a questão da nutrição com a quantidade de calor, com as calorias? Então não esqueça, tá? Nos alimentos, eles vão usar a quilocaloria, que é o que eu estou chamando aqui de grande caloria. Essa quilocaloria tem aí o cal na frente, né? K de quilo e o cal de caloria, que é o prefixo K, prefixo decimal, 1000, né? E aí, eu posso representar dessa maneira, K, cal, ou eu posso representar como a caloria com C maiúsculo. Caloria com C minúsculo só indica uma unidade, certo? Uma unidade. Certo, jovens? Beleza? E, meus queridos, para a gente fechar, vou colocar essa telinha aqui para vocês da capacidade térmica, tá? Mas a gente não vai citar esse tema hoje, beleza? Exatamente. A gente vai continuar
esse tema lá no sábado letivo, certo? Então a gente está parando aqui na capacidade térmica, que é o tema que a gente vai dar continuidade nas próximas aulas, beleza? Então, jovens, hoje essa aula foi mais introdutória, né? Para que a gente pudesse adquirir aí esse conceito de calor, adquirir essa diferença de calor latente para calor sensível, tá bom? Então, eu queria que você saísse dessa aula sabendo essa diferença. E creio eu que a gente chegou a esse objetivo, né? De saber a diferença do que é o calor latente para o que é o calor sensível. E lembrar, né, revisar um pouquinho do que é o calor, que é essa energia em trânsito, que se transfere de um corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Certo, jovens? Então a gente fica por aqui. Agradeço demais a presença de todos vocês, tá bom? Nos encontraremos novamente no sábado letivo, às 7 horas da manhã, e aí a gente dá continuidade a esse tema no próximo encontro. Bom? Tchau, jovens. Bom restinho de semana para vocês e até sábado. Tchau, tchau.